O dia na presença do nosso Pai. Mais uma quinta-feira e nós já decretamos que em nome de Jesus ela será produtiva, repleta de luz, repleta de boas novas, ótimos resultados e que tudo que a gente se comprometa a fazer seja consagrado ao Senhor, de onde vem a nossa vitória, a nossa força e todo o nosso coração. Que todo o nosso coração esteja voltado para o que Ele quer, não para o que nós queremos. Que a vontade dEle seja realizada com a nossa vida e os princípios da palavra dEle entrem de forma agradável no nosso coração e nos faça refletir. Refletir e tomar decisões que nos façam continuar crescendo na presença dEle diariamente. Magnífico dia, minha amada Renata. Que a paz e o amor de Cristo esteja sobre você. O estudo de hoje que nós vamos fazer, ele é uma exortação, né? Ele mostra como será o julgamento das nações, como foi lá atrás, né, na cidade de Edom, cidade escolhida para a destruição. O homem, ele brinca de ser Deus, né? Ele quer mostrar para os pobres, para os humildes, que Ele é soberano, mas a gente sabe no nosso íntimo que soberano é só o Senhor. Deus tudo criou, Deus permite que o homem descubra certas coisas, que de certa forma dê, né, razão às coisas que descobre, mas tudo é da permissão do Pai. E a gente vive bem isso hoje, né? Eu acabei de entrar aqui, dei uma atualizada nas notícias e não é só no Brasil que está acontecendo essas queimadas, né? Em Portugal também. Acabei de assistir um vídeo agora que me deixou bastante apreensiva. Eu comecei até a clamar por aquele povo lá. Estão destruindo a terra, destruindo a natureza. E eu fico me perguntando, será que esse povo não pensa que a gente precisa da terra para se alimentar? Vamos queimar tudo e depois a gente vai se alimentar de quê? Sem contar as doenças que essas queimadas provocam. Embora a gente saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, sabemos também que a gente está no final dos tempos e sabemos também que tudo o que acontece aqui é da permissão do nosso Pai. A exemplo do que vamos ler aqui, eu não posso afirmar se essas queimadas são da vontade do Pai, porque o ímpio, ele é maligno, o ímpio, ele está a serviço do inimigo e ele é astuto, né? Só nos resta clamar ao Senhor, se apegar a Ele a cada dia e continuar fazendo da nossa vida a obra dEle, não é nossa. É limpar o nosso coração, é encher a nossa vida, a nossa mentalidade, a nossa alma do Espírito Santo de Deus, porque só Ele e só nele está a nossa vitória. Magnífico dia, minha amada Rose, seja muito bem-vinda, Papai do Céu abençoe grandemente. Então vamos iniciar a nossa leitura hoje, o livro de Isaías, capítulo 34. E anotem os drives, não será um capítulo longo, mas será um capítulo bem revelador nas lições e princípios. Ao final nós vamos compreender que tudo que já aconteceu pelo que a gente vai ler e tudo o que há de vir mediante o que a gente já está assistindo hoje, né, é só uma prévia. É só a prévia do dia da ira do Senhor, onde, quando ele chegar, os ímpios serão destruídos. Enfim, a gente vai presenciar, em nome de Jesus, eu creio, e nós buscamos isso a cada dia com a nossa vida. Nós sempre buscamos o perfeito, o bom, o agradável dele, e é com a nossa vida, com as nossas ações que nós conseguimos isso dia a dia. Então, vamos ouvir com o coração e vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê a clareza dessa palavra que a gente vai receber agora. Vamos lá. Aproximem-se, nações, e escutem. Preste atenção, ó povos, que o ouçam, a terra e tudo que nela há, o mundo e tudo que dele procede,
O Senhor está indignado contra todas as nações. A sua ira está contra todos os seus exércitos. Ele os separará para destruição, os entregará à matança. Os seus mortos serão lançados fora, e os seus cadáveres exalarão mau cheiro. Os montes se encherão do sangue deles. As estrelas do céu serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército celestial cairá como folhas secas da videira e da figueira. Quando a minha espada se embriagar nos céus, saibam que ela descerá para julgar Edom, povo que separei para destruição. A espada do Senhor está banhada em sangue, está coberta de gordura, sangue de cordeiros e de bodes, gordura dos rins de carneiros, pois o Senhor exige sacrifício em Bosra e grande matança em Edom. Com eles cairão os bois selvagens e os novilhos, com os touros. A terra deles ficará ensopada de sangue, e o pó se encharcará de gordura, pois o Senhor terá o seu dia de vingança, um ano de retribuição para defender a causa de Sião. Os riachos de Edom se transformarão em piche, o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará betume ardente. Não se apagará de dia nem de noite. A sua fumaça subirá para sempre. De geração a geração ficará abandonada. Ninguém voltará a passar por ela. A coruja do deserto e a coruja dos campos a possuirão. O corujão e o corvo farão nelas os seus ninhos. Deus estenderá sobre Edom o caos, como uma linha de medir, e a desolação como um fio de prumo. Os seus nobres nada terão ali que possa chamar de reino, e todos os seus líderes desaparecerão. Espinhos tomarão de assalto as suas cidadelas, urtigas e sarças cobrirão as suas fortalezas. Será um antro de chacais e moradia de corujas. Criaturas do deserto se encontrarão com hienas, e bodes selvagens balirão uns aos outros. Ali também descansarão as criaturas noturnas e acharão para si locais de descanso. Nela a coruja fará ninho, chocará os seus ovos e cuidará dos seus filhotes, à sombra das suas asas. Os falcões também se juntarão ali, cada um com seu par. Procurem no livro do Senhor e leiam, nenhum desses animais faltará, nenhum estará sem o seu par, pois foi a sua boca que deu a ordem, e o Espírito os juntará. Ele designa as porções de cada um. À sua mão as distribui por medida. Eles se apossarão delas para sempre e habitarão ali de geração a geração. A gente viu aqui nesse capítulo uma amostra do que será o dia da ira de Deus. E a gente olha para a nossa humanidade porque, basicamente, esse horário, o nosso intuito é esse. É aprender, é ir lá atrás, viver mentalmente a experiência que aquele povo viveu naquela época e trazer para o hoje como exortação, como lição de fato, como aprendizado, para que nós, como membros do corpo de Cristo, continuemos no caminho do Pai, né? Nos livrando daquilo que não agrada seu coração, vivendo uma vida justa, honesta, nos caminhos do Senhor. E quando a gente olha para esse cenário que a gente vive hoje, completamente desconectado de Deus, a gente reflete
E muitos até brincam, né? Jesus precisa voltar. Eu de vez em quando até falo isso. Quando eu vejo algo negativo, né? Algo que a gente sente no coração que vai contra o que Deus deixou para nós. Deus não deixou esse mundo aí, não. Ele não tá aí. Mundo onde pais e mães não se importam com a vida que eles geraram com a permissão do Senhor. Mundo onde jovens estão tão alienados, tão bitolados, que muitos não sabem nem quem é Deus. Muitos não sabem nem quem eles são. Então, de fato, muitos estudiosos dizem que o que está acontecendo não tem nada de bíblico, né? Que tudo é reação ao que o homem vem fazendo, por parte eu até acredito, mas não tem como não enxergar Deus nisso tudo, porque Deus é justo e Ele nos deu livre-arbítrio. Se essas maldades estão acontecendo no mundo, foi porque o homem escolheu. E Deus só está permitindo. Tudo que a gente está vendo nessa humanidade, e eu não me refiro só ao Brasil, eu falo a nível de mundo, todas essas negatividades e impiedades que a gente está vendo é resultado da ação. As escolhas e as decisões fazem a transformação da vida das pessoas. Então, se você está em busca de uma transformação positiva, você não vai fazer mal ao teu próximo, você não vai destruir o que Deus criou. Um estudo atrás aqui, ou dois, quer dizer, por 2 vezes eu toquei aqui com vocês, acho que foi para arroz que eu perguntei se as frutas que vocês consomem estão vindo com sementes. Porque aqui começou com as uvas, né? Tem uvas sem caroços. Agora limão. É difícil você encontrar um limão que tenha semente. Sabe, eu posso estar parecendo até como diz minha mãe, né? Quando eu assumi a minha postura em Cristo, eu posso estar parecendo neurótica. Mas eu não sei não, gente. O inimigo, ele é articulado e o trabalho dele é destruir o que Deus nos deixou. E o que me deixa triste é que muitos estão cegos, muitos não conseguem ver, sabe? Muitos ficam perdendo energia vital, brigando por coisas que não são importantes, sabe? Muitos com os olhos fixados no limitado, né? No que a gente sabe que não é eterno. Quando a nossa energia, quanto o nosso coração tem que estar ligado de fato nas coisas de Deus. Nós temos que amar uns aos outros, nós temos que cuidar do povo, nós temos que fazer o bem sem olhar a quem, sabe? Se o povo não se unir e se não se devolver ao primeiro amor, de fato, quando Jesus voltar, vai ser um caos. E vai ser sabe, tem uma parte lá em Apocalipse que fala, né? Não só em Apocalipse, em muitos outros livros também será choro e ranger de dentes. Bom dia, irmão Nildo. Papai do céu abençoe grandemente sempre. A Rose disse aqui: vejo diante do que você fala, pessoas falando que é mentira o que Pablo Marçal passou vendo a imagem. E ainda falam que ele exagerou. Quanta cegueira, meu Deus. É o que eu sempre falo. Quando a dor do outro não dói em você, você tem um problema. Seríssimo. A sua desconexão com Deus, ela é surreal. Porque, gente, a gente conhece as artimanhas do inimigo. A gente sabe que ele oferece fama, fortuna, um bocado de coisa que passa. Um bocado de coisa que não é eterna, eterno é só o amor do Senhor. Então essas pessoas se deixam levar. Gente, coitado do Pablo, eu oro muito a Deus pela vida dele, sabe? Ele é um instrumento do Senhor, eu não tenho dúvida nenhuma. Desde que eu o conheci, eu senti a energia que ele emana. Ele tem uma frequência diferenciada, sempre teve. Quando há anos, a minha filha tem 7 anos, eu conheço ele por volta de 6, vamos botar assim. Quando eu soube que ele era gago. E ao se desafiar, ao se confrontar numa situação que aconteceu, ele esqueceu de ser gago. Aí ele, peraí, se eu esqueci de ser gago para expor o que eu acredito,
Deus me capacita de fato a fazer qualquer coisa. E ali começou a jornada dele na direção do que ele acredita. No final, no livro de Apocalipse, eu não sei precisar a referência, está dizendo que aqueles que confiam no Senhor estão sempre em movimento na direção do que acredita, do que Deus mostra, irão governar sobre a terra. Olha onde Pablo está hoje, lutando contra os leões, sendo atacado pelos chacais, mas nunca largando da mão do Senhor. Aonde quer que ele vá, ele sempre fala: eu estou aqui para servir, eu sou uma oferta viva para Deus. E ele fala muito em São Paulo porque ele está lutando por lá, o governo dele vai começar por lá, mas segundo os planos do Senhor, é para frente e para o alto. E essa realidade só nos mostra o quanto as pessoas estão desconectadas de Deus. A gente vai falar sobre uma situação positiva para alguém que está precisando da palavra. Essa pessoa está tão poluída, com o coração tão negativo. Ah, você é muito besta. Ainda tenta nos desviar, nos desencaminhar do amor do Pai. Você é muito besta. Eu no seu lugar não aceitava esse tipo de situação. Eu no seu lugar estava indo não sei para onde. Eu no seu lugar estava fazendo não sei o quê. Gente, sabe? As pessoas estão, de fato, cegas. A palavra é bem essa, cegas espiritualmente. Abriram a porta espiritual para a negatividade entrar e estão vivendo aí de forma aleatória. E o que a repreensão que eu tenho e o que eu trago para compartilhar com vocês é que tudo começa pelas crianças. Um dia nós fomos crianças e a gente tem noção que o que nossa mãe e nosso pai fala é como se fosse a voz de Deus no nosso coração. Nós acreditamos em tudo que os nossos pais falam, a gente não questiona. Por quê? Porque eles são a nossa referência. Tudo na nossa primeira infância influi para os anos a seguir, seja positivamente ou negativamente. Então, como pais e mãe, nós temos que ter esse cuidado de prestar atenção ao que os nossos filhos estão fazendo, na educação que recebe na escola, porque hoje em dia a gente sabe que os professores, não estou generalizando, pelo amor de Cristo, não me entendam mal, mas alguns professores, eles precisam de reciclagem. Na profissão chamada segurança, eu conheci uma pessoa anos atrás que me forneceu essa informação. Uma vez por ano tem um curso para que esse profissional vá lá e se atualize dentro da profissão dele. Para quê? Para que ele continue servindo com qualidade no que ele se determinou a fazer. E eu acredito que na área da educação deveria ter isso para os professores, os educadores, muitos da rede pública, outros da rede municipal, outros da rede particular, mas eles deveriam ter um curso anual, pelo menos, onde eles se aperfeiçoassem, atualizassem a sabedoria que eles já carregam. Para quê? Para continuar ensinando adequadamente as nossas crianças. O que a gente vê hoje em dia, eu vejo porque eu acompanho notícias e não acompanho notícias na TV, deixando claro, graças a Deus, há 26 anos eu larguei isso é uma maldição, na realidade, sabe? Isso é uma alienação coletiva. Isso deixa pessoas doentes e cegas. Então, quando eu quero saber de uma notícia, eu vou à fonte, eu vou a vários canais de informação. Então, a gente vê professores hoje doutrinando, sabe, coisas horrorosas. As crianças, os adolescentes estão crescendo com uma mentalidade totalmente invertida. Não tem valores, não tem Deus, não tem família, não tem ajuda ao próximo, tem só os seus interesses próprios, limitados dessa terra. E isso é o futuro de amanhã, gente. A Rose disse aqui: e como precisa, principalmente com relação à palavra de Deus. Eu tenho quase certeza que muitos não irão fazer. A gente apela para o Pai, só Deus, é o que a gente fala. Eu não tenho o poder de transformar a vida de ninguém, eu não tenho o poder de mudar a vida de ninguém. Eu sou só um instrumento para levar o amor, a compreensão que Deus me dá. Quem muda a vida da pessoa é o Espírito Santo, porque a pessoa olha, acorda e fala: Senhor, eu não quero mais essa vida, eu preciso de Ti. É uma decisão. A partir daí,
A gente está aqui para incentivar essa pessoa, para na palavra, né, mostrar que aqui ela se fortalece, aqui ela tem a clareza que precisa para realizar e acessar tudo que o Papai do Céu coloca na mente e no coração dela, porque é assim que ele faz conosco. Eu conheço uma pessoa que está passando por um momento muito confuso da vida dela. Ela sempre teve um caráter duvidoso, sabe? Mas é aquela cegueira espiritual, acho que foi a Renata que trouxe esse assunto ontem. E é uma mulher, já passa dos seus 40 anos, é mãe e não digo do nada, mas na visão dela, a realidade dela não a satisfaz mais. Então, ela está desfazendo a família, ela está se afastando daqueles que o amam, porque ela está indo em busca. Voltamos? Apareceu aqui para mim que estava pausado. Me respondam aí, por gentileza. Então, voltando ao assunto, eu oro muito a Deus por ela. Eu peço muito que Deus intervenha na vida dela, que a dê sabedoria para que ela possa fazer a vontade do Senhor com a própria vida. Obrigada, Rose, obrigada. Porque o inimigo está ao nosso derredor. O prazer do inimigo é destruir tudo que Deus nos deu, os nossos valores, né? Se a gente não respeitar, não crescer respeitando nossos pais, honrando, como diz a Bíblia, sendo boas pessoas, pessoas honestas, pessoas de direito, que buscam o bem, não só o próprio bem, mas o bem daqueles que estão ao nosso redor. Nós não vamos prosperar, nós não vamos acessar o melhor do Senhor. É uma questão de mentalidade, sim. É uma questão de ativação de inteligência emocional. O pessoal pensa que é modinha. Ai, tá todo mundo falando de inteligência emocional. Mas, gente, é um assunto sério. O Pablo está falando muito isso agora. Se as pessoas tiverem a sua inteligência emocional ativada, roubos diminuem, assassinatos, nossa, vão ser inexistentes, porque as pessoas vão ter a compreensão de enxergar aquela situação e falar: eu vou tirar a vida daquele próximo para quê? O que que eu vou ganhar com isso? Vou fazer uma família sofrer? Vou prejudicar a minha própria vida porque eu vou preso? Acabou a liberdade, acabou a minha vida. Então, a inteligência emocional, ela precisa ser ativada, mas desde a infância. Para aqueles que não têm, como adulto, hoje em dia tem N cursos, mentorias, livros. Gente, a sabedoria está aí. Ela está se jogando. E é do nosso interesse se abastecer de informação e conhecimento que nos façam crescer, que nos façam acessar uma vida plena. Para que eu vou esperar chegar na glória do Senhor para viver bem, se eu posso fazer da minha vida hoje boa, perfeita e agradável, segundo a vontade dele? Ele deixou tudo aí. Sabe, eu vejo muitas pessoas aonde a gente vê onde está o grau de emocional das pessoas. As pessoas só pensam de se matar para trabalhar. Você raciocina, você acha que se matando de trabalhar, tu vai acessar alguma coisa plena? Você está estragando a tua saúde. Não está desfrutando da sua família, que é o bem mais precioso que Deus te deu. Você está sendo mal remunerado para realizar o desejo daqueles que têm mais que você. Por que não pega um pouco dessa energia? Não estou incentivando ninguém a parar de trabalhar, não, tá? Porque a palavra do Senhor diz que nós vamos colher o fruto do que nós produzimos. Trabalhar é necessário. Se matar de trabalhar, não. Temos que trabalhar para o nosso sustento. Sem trabalhar, a gente não paga conta, a gente não veste, não se alimenta. Só que a gente tem que aprender a ter o discernimento e fazer um planejamento. Temos que trabalhar? Sim, mas também temos que separar um tempo para enriquecer o nosso conhecimento. Pablo fala muito que trabalho é apenas uma experiência. Você entra lá, você aprende aquela função e você pratica aquela função para você mesmo. O empreendedorismo nada mais é do que isso. É você servir ao próximo com o dom que Deus te deu, porque você identificou. Tem gente que fala bem, tem gente que canta bem, tem gente, sabe, que tem N talentos. Os serviços, tem serviços, né, que muitos estão para acabar, mas tem serviços que são fundamentais. Em algum lugar do mundo tem alguém precisando do que você sabe, do que você pode servir. Foi para prosperar que Deus nos programou.
não para sermos instrumento ninguém tem que pisar em nós. Quando eu incentivo vocês a ler, é para vocês abrir a mente, para vocês acessarem mais a Deus. Porque a sabedoria está no buscar, e você tem que ter esse interesse de buscar, você tem que ter esse interesse de ler, você tem que ter o interesse de saber o que tu ainda não sabe. Sabe? Eu estava falando ontem com a Palominha, a gente lê a palavra, depois que ela faz a lição da escola e está em semana de prova, a gente estuda o que vai cair, né, na provinha do dia seguinte, e encerra com a palavra. E algo tocou meu coração de eu falar para ela, falei, filha, esse é o seu primeiro livro de inúmeros outros que você lerá depois desse. Aí ela olhou para mim, ela gosta muito do Pablo. E eu falei assim, você acredita que o Pablo já leu mais de 1000 livros? Tem pessoas que falam, nossa, como ele é inteligente, nossa, ele entra na cabeça das pessoas. Não, gente, o Pablo é uma pessoa normal como eu e você. A única diferença é que ele se dedicou, ele tem 36 anos de idade e pelo menos 26 anos da vida dele, ele se dedicou a estudar, a buscar conhecimento diário, primeiramente na palavra do Senhor até hoje. Ele não é pastor, ele não é missionário, ele é um homem que ama Deus sobre todas as coisas. Ele é um homem que está sempre em movimento, em busca daquilo que ele acredita, da sementinha que o Papai do Céu coloca no coração dele, assim como Deus faz conosco. Sabe qual é a diferença? Na palavra diz que abaixo das nuvens ninguém é melhor do que ninguém, e eu sempre incentivo a vocês. A diferença está no buscar. Pablo para mim sempre vai ser uma referência de persistência. Não importa o que o mundo está falando, sabe? É para frente e para o alto. Ah, você é feia, você é burra, se fosse você eu não fazia isso. Tá tudo bem, essa é a sua visão, não a minha. A minha tá no alto. E ele é isso. Por que as pessoas não o aceitam? Porque elas estão tão sujas na realidade que elas adotaram para a própria vida, que tudo que o outro fala é mentira. É um absurdo. A pessoa recebeu uma agressão e o outro falar bem feito. Gente, que isso? Sabe? Quando a dor do outro não dói na gente, tem algo errado aí. Vamos abrir o olho, vamos procurar se autoanalisar, vamos procurar, sabe, tirar essa negatividade, porque isso não faz ninguém prosperar. Pablo fez um vídeo, eu não sei se vocês tiveram acesso a esse vídeo, e onde ele deixou claro que a negatividade ela é uma frequência, e isso é muito verídico, isso é muito verdadeiro. Porque por que os ímpios estão ousados? Por que os ímpios estão usando a nossa ousadia que Deus nos deu, espírito de ousadia? Por que os ímpios estão gritando tanto? Porque as pessoas abriram a porta para a negatividade. As pessoas abraçaram o que Deus chama de pecado. Elas estão abraçando tudo que não pertence ao Senhor e com isso a frequência negativa está crescendo. Os olhos estão travados de fato. Enquanto, não são todos, enquanto alguns, como nós, estamos aqui nos abastecendo da frequência positiva. Nós estamos nos abastecendo do Espírito Santo de Deus. Nós não nos permitimos contaminar com as coisas do mundo e estamos aqui alertando. Se sabemos que só Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida, que ninguém vai chegar a Deus Pai se não for por Jesus, acorda enquanto é tempo. Os sinais estão aí a cada dia mais claros. A palavra está aqui todo dia nos exortando. Até eu, que sou uma pessoa que estou sempre buscando me autodisciplinar. Estou todo dia me consagrando ali, pedindo perdão ao Senhor. Porque desse mundo, eu só quero servir ao próximo. O meu melhor. Porque a minha recompensa não vem daqui. Eu quero ir para Nova Jerusalém, gente. E só de pensar que pode acontecer, eu até falo para vocês, vira e mexe, eu falo aqui, eu sou tomada por uma emoção muito grande. Só de pensar que pode acontecer de eu chegar frente a frente a Jesus e ele falar para mim, aparta-te de mim porque eu não te reconheço. Misericórdia, gente.
sabe? É isso que me mantém na rota, na minha metanoia. É isso que me mantém focada no que Ele me mostra todo dia. Estou aqui para servir pessoas, estou aqui para trazer clareza. Se o que eu falo não entra de forma agradável, não te dá um chacoalhão, não te traz de volta à realidade, não me siga mais. Porque estamos vivendo de fato os últimos tempos. E se a gente não se voltar para Ele, se a gente não realizar com a nossa vida a vontade dEle, se nós não nos apoiarmos, se nós não caminharmos unidos na mesma direção, não vai dar certo. Se o que eu falo não traz clareza para a tua vida, não agrega valor, você está no lugar errado. Porque para mim a cada dia fica claro. É simplesmente ouvindo o que Deus tem para nós, seguindo o que Jesus nos ensinou. E a gente, de fato, vai acessar a Nova Jerusalém, o paraíso, como queiram chamar. Cada um tem uma idealização diferente, né, do que virá quando nós cumprirmos a nossa missão nessa terra, ou se Jesus voltar antes de nós terminarmos a nossa missão. E a gente sempre vai estar aqui, olhando lá para trás, extraindo para nós os ensinamentos e as lições que nos permitem no hoje continuar nossa caminhada rumo ao reino, buscando sempre a justiça do Pai. Virão recompensas, virão problemas, sofrimentos, tribulações, porque a própria palavra dela está aqui nos avisando. E quando acontecer as bênçãos, glória a Deus, obrigada, Senhor. Se eu tenho hoje, eu consagro essa bênção a Ti, ao Senhor seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não contamine seu coração com elogios, não contamine seu coração, não se veja acima do Senhor, não seja sábio aos seus próprios olhos, que outra boca fale que você sabe, menos a sua. Está lá na palavra do Senhor, está no livro de Provérbios. Então tudo é dele, para ele e por ele. Está sofrendo, está chorando, eis-me aqui, Senhor, me mostra o que eu preciso aprender, me mostra aonde o Senhor quer que eu vá, me direcione, me capacita. Somos instrumentos dele. O nosso interesse é servi-lo de coração e verdade. Mas estamos aqui para abrir os olhos do próximo, seja com a nossa vida, os nossos exemplos de vida, os nossos resultados, ou com a sabedoria que Deus nos dá. Nunca, nunca, nunca pela força do seu braço. Eu, sem o Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu dependo dele para tudo e qualquer coisa na minha vida. E é isso que eu passo para minha filha, porque eu tenho fé. Eu tenho fé. Nesse avivamento, nessas coisas que a gente está vivenciando a cada dia, o Papai do Céu vai nos ensinar. A palavra é bem essa. E pelo poder e autoridade que ele nos dá, nós vamos abrir os olhos de muitos amados, de muitas amadas. As pessoas precisam de fato despertarem e se devolverem para o primeiro amor. E isso está acontecendo, tá? Tá devagarzinho, mas está acontecendo. Eu não sei se nós vamos presenciar isso, mas nós vamos ver a queda de muitos ímpios. Muitos que tiram dos pobres, muitos que usam a pobreza para benefício próprio, muitos que estão aí fazendo queimadas criminosas para prejudicar o povo, para deixar o povo sem comida, sem água, porque estão poluindo tudo. A gente vai ver. Em nome de Jesus eu decreto que a gente vai ver a queda desse povo, como a gente viu hoje na palavra. A hora está avançando, vamos fazer a reflexão das lições e dos princípios para a gente entender. É só a compreensão, gente, de fato. É só compreendendo o que a palavra do Senhor nos fala diariamente, que a gente cresce, a gente prospera e continua caminhando em direção a Ele. Lições e princípios de Isaías 34. O capítulo começa com um chamado a todas as nações e povos para ouvirem a sentença de Deus. Ele está prestes a julgar todas as nações por sua rebeldia e injustiça.
A ira de Deus é dirigida contra os exércitos das nações que o desafiam. Isaías descreve o juízo de Deus como certo e inevitável. As nações que se opõem ao Senhor serão destruídas e suas terras ficarão desoladas. Isso mostra que Deus não tolera o pecado e sua justiça será executada. O cenário de devastação que Isaías pinta é intenso, destacando a completa desolação das terras dos inimigos de Deus. O capítulo mostra que a justiça divina trará destruição aos que persistem na maldade. Edom, uma nação inimiga de Israel, é usada como símbolo da ira de Deus. A destruição de Edom é descrita como permanente, um lugar que nunca mais será habitado. Isso reforça a ideia de que aqueles que se opõem ao plano de Deus serão severamente punidos. O juízo que Deus trará afetará não apenas as pessoas, mas também a criação. Animais selvagens e criaturas estranhas dos inimigos de Deus habitarão. Vou repetir porque ficou um pouco desconexo. Animais selvagens e criaturas estranhas habitarão as terras desoladas dos inimigos de Deus, simbolizando a reviravolta na ordem natural causada pelo pecado e pela destruição. Isaías destaca que as profecias e promessas de Deus sempre se cumprem. Tudo o que o Senhor diz acontecerá sem falhas. Isso enfatiza a fidelidade de Deus e a certeza de suas palavras. O capítulo deixa claro que o fim dos ímpios será de ruína total. Eles perderão tudo o que têm e serão esquecidos, enquanto a justiça de Deus se manifestará de maneira completa e irreversível. Resumindo, Isaías 34 anuncia o juízo divino contra todas as nações rebeldes, destacando a ira de Deus contra aqueles que o desafiam. A desolação será completa, com a terra dos inimigos de Deus se tornando um lugar inabitável. Edom é usado como exemplo do que acontece àqueles que se opõem ao Senhor, com a destruição sendo definitiva. O capítulo enfatiza que a palavra de Deus é certa e infalível, e o destino final dos ímpios será a ruína total, enquanto a justiça de Deus prevalecerá. Amém. Devemos obediência ao Pai, devemos dedicação a Ele, devemos estar sempre nos abastecendo de Sua palavra, devemos estar sempre conectados em oração, devemos estar sempre mortificando a nossa carne, fazendo jejum. Enfim, em tudo que nós formos fazer, independente do que seja, no nosso trabalho, na nossa família, que a gente sempre coloque o Papai do Céu acima, à frente. Porque é essa conexão que nos garante a lucidez e o direcionamento. É essa clareza e essa conexão que não permite que a gente se deixe contaminar pelas coisas que não pertencem a Ele. Sabe, muitos deixam de forma simples hoje, é só um desenho, é só uma festa, é só uma palavra. E por aí eles vão trilhando, quando vão ver, eles estão completamente poluídos de negatividade. Tudo começa por uma coisa simples. Eu sempre falo para minha filha aqui que o inimigo ele nunca vai enganar ela com coisa feia, com coisa ruim. Ele sempre vai enganar, ou tentar se aproximar, desvirtuar com coisas bonitas, com coisas boas, com coisas que parecem simples, que parecem boas. Eu dei o exemplo aqui de uma música, de um tal de Catnap, que é um personagem, que
Tá até diminuindo agora, mas um tempo atrás, para onde a gente olhava, só tinha a turma do catnap. Pelúcias com cara de simpático, mas com uma aparência horrorosa. Um bicho lá babando, o outro com os dentes de bicho mesmo. Terrível. E a minha filha tava gostando desse povo. Aí eu cheguei até a comprar 2 pelúcias desse povo para ela quando eu tive aquela visão que eu compartilhei com vocês. Na minha visão, eu vi o bicho andando e pegando fogo na minha frente. Eu tá repreendido em nome de Jesus. Falei, é fogo que você quer? É pro fogo que você vai. Pedi meu esposo para fazer uma fogueirinha no fundo do quintal. Até que é o bicho no fogo. Vai para lá, que não. Aqui isso é casa de oração, isso aqui é casa de Deus. Aqui habita o Espírito Santo de Deus. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor. Aqui não tem isso não. Gente, as palavras têm poder. Eu vi ouvi um testemunho de uma senhora que disse que na rua dela, isso aqui no Brasil, acho que lá pro Nordeste, se eu não me engano, na rua dela tinha várias árvores da mesma, né? O pessoal tem mania de plantar uma árvore em cada quadra. E a rua tinha uma fileira dessas arvorezinhas. Não eram muito grandes, mas também não eram pequenas. E todas, na mesma época do ano, davam flores, menos uma. E essa senhora sentiu no coração dela de ungir e declarar palavras de bênção na vida daquela árvore. E o filho dela, um adolescente de por volta de 12 anos, disse, mãe, tu vai ungir uma árvore? Ela lavou, sentindo no meu coração, a árvore também é uma vida. E ela foi lá, jogou óleo na árvore, declarou vida, disse que ela era amada, que ela era uma árvore frutífera, que ela tinha que fazer o que o Papai do Céu programou ela para fazer e que ela amava muito. E ela deixou o coração falar e foi declarando palavra de vida, palavra de bênção, decretando. E foi embora, foi cuidar da vida dela. Horas depois, ela precisou sair, foi jantar fora aí, não sei. Saiu com a família dela e quando ela voltou, ela reparou que tinha uma florzinha naquela árvore. E Deus sussurrou no ouvido dela, isso é só o começo, vai olhar do outro lado. E nisso o filho dela começou a chorar desesperadamente. Porque quando eles chegaram do outro lado, tinha um monte de florzinhas nascendo naquele momento na vista deles. Gente, se isso não é Deus, eu não sei o que é. Mas o que isso ensina para nós? Vamos aprender a declarar vida, amor, positividade. Vamos aprender a usar o nosso poder que Papai do Céu nos deu, né? Eu falo para vocês aqui quase que diariamente que as palavras são profecias autorrealizadoras, que tudo que você abre a boca para falar é o que você vai colher. Tem um versículo lá em Provérbios que diz que colheremos o fruto da nossa boca. Então, se você abre a boca para falar coisas que não são positivas, é isso que você está atraindo para a tua vida. Então, se doutrine, se discipline a apenas abrir a boca para declarar bênçãos. Para, de fato, sermos canais de bênção, canais de clareza, canais de prosperidade, canais de crescimento. Porque esse poder Deus nos deu. Agora, quando você abre a boca para você declarar a ruína de um, a destruição de outro, a queda do outro, quando você abre o teu coração para ficar feliz com uma agressão que o teu próximo recebeu, olha como é que está a sua visão, olha o que você está traindo para a tua vida. Será que agora dá para perceber que tudo que tu colhe é fruto do que tu plantou? Porque a própria palavra diz. Aqui fora chamam de ação-reação. Na palavra chama-se lei da semeadura. Nós colheremos tudo que nós plantamos. Então vamos plantar amor. Vamos plantar busca, sede de conhecimento de Deus. Vamos plantar a vontade de estar cada dia acessando o bom, o perfeito e o agradável que Ele tem para nós. Com certeza, quando a gente muda a nossa metanoia para a direção correta, páginas e páginas de vida plena, nós abrimos para a nossa vida. Eu encerro esse estudo de hoje com essa reflexão. Sabe, a jornada da mulher intencionalmente positiva é isso. É um convite ou uma exortação a você a se autoconhecer, a se autodisciplinar, a se autorresponsabilizar
e mudar a sua metanoia. De fato, abandonar hábitos que não te fazem crescer, doutrinas que não te agregam mais nada e usar de fato a tua energia positiva, o poder que o Espírito Santo diariamente nos dá, canalizando a nossa energia para o hoje. O ontem já foi, nós não podemos mudar nada lá. O amanhã não está pronto, pertence ao Papai do Céu, mas nós temos o hoje para fazer o que é preciso, para buscar o que Deus mostrou na nossa mente, o que queima no nosso coração. Então sejamos intencionalmente positivas dentro do que a gente acredita. E para aqueles que não conhecem o Pablo Marçal, eu peço humildemente que vá buscar conhecer antes de julgar. Uma vez que a gente sabe que só Jesus julga, condena, perdoa, né? Mas mediante o que está acontecendo, se não o conhece, tenham a curiosidade de buscar sobre a vida dele, principalmente antes da política. Tenham o interesse de buscar notícias da onde veio o Pablo, quem foi ele, o que ele fez para chegar onde ele está, por que ele é tão rico, por que ele é assim. Leiam livros. Livros traz conhecimento. Sabe, o mundo, as pessoas podem tirar tudo de vocês, menos o conhecimento de vocês. Então, tenham sede de conhecimento. Sabe, é o que eu desejo para vocês. Sede de conhecimento. Vamos orar. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão. Gratidão pela Tua presença, Pai, que a cada dia nesses estudos nos revela maravilhas. Pai, que esse estudo invada com amor, com direcionamento, com sede de conhecimento na vida desses amados. Eu declaro, Pai, no Teu nome, que todas as traves que impedem Tuas filhas amadas de se posicionarem e acessarem o seu melhor, caiam por terra. Limitações, senso de inferioridade, depressão. Pai, as Tuas filhas se permitam conhecer o Teu amor que cura, o Teu amor que direciona e o amor que permite ser canal de bênção. Espírito de ousadia, Pai, cresça e multiplique-se a cada dia sobre nós. Que nenhuma situação negativa nos abale, ao contrário, que nós nos coloquemos sempre aos Teus pés, Pai, e que o Senhor sempre nos capacite a fazer a Sua vontade. Pai, obrigada. Obrigada por esse estudo, obrigada por essa oportunidade de aprender a viver pelos princípios da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo Consolador esteja sobre nós, em nós e conosco, Pai. Em cada momento do nosso dia, a cada respiração nossa, Pai, sejamos gratas a Ti. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas a cada dia o nosso estudo ele vem sendo mais intensificado, né? A palavra ela vem ficando mais clara e às vezes até doída no coração, né? É de fato quando lá em Provérbio diz, né, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E quanto mais nós estudamos a palavra, mais amor nós sentimos por Ele e mais temor também, porque os nossos olhos vão se abrindo. Eu sempre incentivo a vocês a nunca dizer que vocês sabem tudo. E eu até brinco, né? Eu ouvi essa frase do Marcos Paulo, só adaptei para a minha compreensão. Eu nasci pelada, sem roupa e sem dente. Vou passar a minha vida inteira investindo em conhecimento e vou morrer sem saber de tudo, né? Porque isso é ser humilde. Tem um outro drive também, que eu acabei de me lembrar, que eu não uso ele há muito tempo, que fala assim: quem não senta para aprender não é digno de ensinar. Isso só nos exorta que a vida é um eterno aprendizado. E aqueles que querem prosperar, aqueles que querem acessar o pleno do Senhor, o exponencial, precisa pagar o preço. E qual é o preço? Se abastecer e estar sempre em busca de conhecimento. Eu disse há minutos atrás que podem roubar tudo de você, suas roupas, sua casa, seu carro, seu dinheiro, mas o teu conhecimento ninguém pode tirar. Então que tenhamos essa convicção de tudo que a gente vier a buscar, seja
para o crescimento do nosso conhecimento. Porque é com o nosso conhecimento, assim como Salomão lá atrás teve a oportunidade de pedir a Deus tudo o que ele quisesse. E ele foi humilde, pediu sabedoria. E foi o homem mais poderoso, mais rico, mais inteligente de toda a terra até hoje. Então que pegamos essas lições, esses aprendizados e guardemos aqui. E usemos com isso aqui em todas as oportunidades que Papai do Céu nos dá no dia de hoje. Minhas amadas Rose, Renata, o irmão Nildo que passou por aqui, que a presença do Senhor seja em abundância, te capacitando, que o Espírito Santo esteja conosco, em nós e sobre nós durante todo esse dia e que sejamos gratas por todas as bênçãos que nós vamos realizar no dia de hoje sobre o favor do Senhor. Um beijo no coração de vocês e até o próximo estudo.